Amigos do esporte, boa noite. Quem vos fala é Silvano Melo, seu comentarista esportivo e analista de futebol. Dando início às análises top 3, tripla do dia, jogos filtrados para a próxima sexta-feira, dia 26 de janeiro, o ano é 2024. E antes de darmos início às nossas análises, eu venho pedir a colaboração de todos vocês. Se inscreve no canal Muita Bola nessa hora, deixa o like, o feedback, colabora, participa. Incentiva o trabalho deste aqui que vos fala para que eu tenha muito mais motivação de estar gerando conteúdo diariamente para todos vocês. Lembrando, todos os dias, entre 8h30 da noite e 10h30 da noite, eu estou mandando conteúdo aí no canal Muita Bola nessa hora, no YouTube. Isso mesmo, se você não está assistindo esse vídeo pelo YouTube, está assistindo numa outra plataforma, seja no Kawaii, no TikTok, se dirige até o YouTube, se inscreve, deixa o like, feedback, fortalece. E se já é inscrito, continua acompanhando o trabalho, beleza, pessoal? E hoje a gente está só pela vitória do Fluminense para bater o Super 6, para bater a tripla do dia. Não sei se o jogo já terminou, estava 1-0, enfim. O dia estava sendo muito positivo e eu espero que continue assim, beleza, pessoal? Tivemos boas entradas hoje, seja de resultados, seja de placares exatos, foi muito positivo. Quem está acompanhando o trabalho, quem está dando aquela moral, que está assistindo os vídeos do começo ao fim, sabe do que eu estou falando, beleza, pessoal? Então vamos para o que interessa. Tripla do dia, jogos filtrados para a próxima sexta-feira, direto do Chipre, Campeonato Cipriota, rodada 21, 2 horas da tarde. A bola rola para Carmiotiça, 11º colocado com 14 pontos, enfrentando o AEK Larnaca, time que eu gosto muito. O Carmiotiça vem de 4 derrotas nos últimos 7 jogos. Foram 2 vitórias, 1 empate e 4 derrotas. Marcou 10 gols, um ataque até interessante com média positiva de 1,5 e sofreu 10, uma média também que se aproxima do 1,5 negativo. Já pelo lado do AEK Larnaca, quinto colocado, 39 pontos, invicto a 11 jogos com 9 vitórias e 2 empates. Marcou 19 gols, o que dá uma média positiva de 2 gols próprio partido. Um ataque bacana, um ataque over. Time que eu gosto muito, o AEK Larnaca, viu? Tomou 4 gols nos últimos 11 jogos, uma defesa sólida e com números confiáveis. Já pelo lado do Carmiotiça, nos últimos 6 jogos como mandante, obteve 2 vitórias, 2 empates e 2 derrotas. Oscilou, um perde, ganha, empata, no que diz respeito a esses jogos dentro dos seus domínios. Marcou 11 gols, um ataque até que funcionou bem, média positiva de 2 gols por partida, e sofreu 9, média negativa de 1,5. Confronto direto nos últimos 5 jogos, supremacia aí do Larnaca, venceu 4 e empatou 1. Marcou 13 gols e sofreu 2. Então é uma equipe de melhor qualidade, tem tudo para vencer amanhã, favorito. Eu coloquei a probabilidade de placar exato 2-0 ou mais de 1,5 gol no bilhete e a princípio eu descarto ambas marcas. Beleza, pessoal? Fora de casa, nos últimos 7 jogos, a equipe não sabe o que é sofrer gols. Muito bom o momento do AEK Larnaca, pelo menos no que diz respeito a esses jogos que eu acabei de analisar. Ele não sofreu gol nos últimos 7 jogos, fora de casa, teve 3 vitórias e 4 empates. Marcou 5 vezes, um ataque razoável, né, modesto, mas em compensação uma defesa sólida, não sofreu nenhum gol. Nos jogos aleatórios, confronto direto, isso mesmo, ele está invicto a 12 jogos, são 10 vitórias e 2 empates. Então, supremacia, favoritismo do AEK Larnaca amanhã, e eu acredito que a equipe deva conquistar um resultado positivo. Essa vitória seca me agrada muito, e a probabilidade de placar exato também de 2-0 ou mais de 1,5 gol no bilhete. Agora, saindo do Chipre, partindo direto para a La Liga 2, Campeonato Espanhol, segunda divisão, rodada 24, às 4h30 da tarde, a bola rola para Eibar. Aí é jogo, viu? O Eibar tem nesse jogo aqui um divisor de água. Se ele realmente quer buscar o acesso à elite do futebol espanhol, ele não pode desperdiçar ponto amanhã ou deixar escapar essa vitória diante do Mirandes, o Mirandês, que está na 14ª posição com 30 pontos. Lembrando, o Eibar é o terceiro no momento com 38 pontos. O primeiro colocado é o Leganés com 45 pontos, o segundo é o Sport Gijón com 39 e o terceiro o Espanhol também com 38 pontos, assim também com a equipe do Eibar, mas no critério de desempate, o Espanhol ocupa a 3ª posição. Então é de extrema importância que o Eibar busque essa vitória amanhã, iria para 41 pontos e assumiria a 2ª colocação da competição. É favorito, vem de 2 vitórias, já a equipe do Mirandês vem de 1 vitória nos últimos 5 jogos, tem tido um aproveitamento abaixo da média, 1 vitória, 4 empates, marcou apenas 3 gols nos últimos 5 jogos, mas em compensação sofreu apenas 1, ou seja, se não marcou gols de uma maneira, digamos assim, mais volumosa, também não tomou gols, 1 gol só nos últimos 5 jogos, mostrou ser uma defesa, pelo menos nesses últimos jogos aí que eu acabei de analisar, com números positivos, mas não terá vida fácil, vai enfrentar o Eibar, que está sedento por vitória amanhã, para ainda ter forças, né,
e um poder a mais aí, uma confiança a mais e uma motivação para buscar aí esse acesso à elite do futebol espanhol. A equipe vem de 2 vitórias, 3-2 para cima do Huesca, 2-0 para cima do Racing Santander. Ambos os jogos, um foi dentro de casa contra o Santander e o outro foi fora de casa contra o Huesca. A equipe perdeu por 3-0 Copa do Rei para a equipe do Atlético de Bilbao, 16 avos de final. Antes disso, a equipe havia conquistado uma invencibilidade de 9 jogos como mandante. Aí veio esse jogo contra o Atlético de Bilbao e acabou, acontecendo essa derrota. Mas a equipe vinha muito bem, 5 vitórias e 4 empates, marcou 20 gols e sofreu 7, vinha com a média positiva aí de 2 gols por partida e uma média negativa um pouco abaixo de 1 gol negativo por partida. Exceto aqui foi essa derrota para a equipe do Bilbao, que é uma equipe de melhor qualidade, obviamente, pela Copa do Rei. Mas até essa derrota aí vinha numa pegada muito interessante e mesmo após essa derrota ele voltou a ter resultados positivos. Beleza, pessoal? Confronto direto nos últimos 11 jogos, a equipe não sabe o que é perder. São 4 vitórias, mas em contrapartida esse número de empate me incomoda. 4 vitórias e 7 empates nos últimos 11 jogos aleatórios na condição de confronto direto. Agora, como mandante, nos últimos 7 jogos em especial, confronto direto, 2 vitórias, 4 empates e 1 derrota. Esse número de empate continuou a cercar essa partida aí, esse confronto, melhor dizendo, e isso incomoda, é perigoso. Então o empate anula, passa até valor, beleza, pessoal? Então toma cuidado. O mar de 1,5 gol também está interessante, probabilidade de placar exato eu analisei 2-0 para o EBA, mas essa vitória seca com empate anula me agrada muito mais, ou dupla chance, depender aí do valor da odd, beleza, pessoal? A equipe do Mirandes vem de 1 vitória nos últimos 5 jogos, marcou 3 gols, como eu acabei de falar recentemente, sofreu um ataque pobre, mas uma defesa que teve um comportamento interessante aí, sofreu apenas 1 gol. E nos últimos 6 jogos como visitante, foram 5 empates e 1 derrota. Volta de novo esses números de empate a me incomodar. Então toma cuidado, viu, pessoal? O empate anula, acaba tendo um valor, um dupla chance. Mas eu estou confiante nesse 2-0 aí. 1-0 é goleada. Esse 2-0 aí, placar exato do EBA amanhã, porque a equipe precisa vencer se realmente quer ter forças, quer ter gás para buscar essa vaga aí, esse acesso. Porque desperdiçar pontos amanhã é pedir lá na frente para não conquistar o acesso, porque é inadmissível amanhã a equipe enfrentar o Mirandes dentro de casa, com todo respeito, na situação que está, na necessidade, na tabela de classificação, sua posição, seus números diante do Mirandes, que está aí do meio para baixo, desperdiçar pontos, já que busca uma vitória amanhã para brigar lá na frente, lá em cima, por uma dessas vagas ao acesso. Então é de extrema importância o EBA conquistar essa vitória, eu estou confiante, 2-0. Beleza, pessoal? O primeiro colocado do grupo, ou melhor, do campeonato, ali La Liga 2, rodada 24, é a equipe do Leganés com 45 pontos, seguido do segundo colocado Sport Gijón com 39 e do terceiro Espanhol também com 38, os mesmos números de pontos do EBA, mas no critério de desempate a equipe do Espanhol ocupa a terceira posição. EBA favorito, 2-0 para cima do Leganés ou Leganes, fora de casa, a equipe do Leganes não terá vida fácil. Esse jogo acontece às 4h30 da tarde. Então, pessoal, é o segundo time aí do nosso top 3 tripla do dia. O primeiro, que eu já analisei, foi o AEK Larnaca, fora de casa contra o Carmel Tiza, a probabilidade de 2-0, ou mais de 1,5 gol do bilhete. O segundo é a equipe do EBA pela La Liga 2, rodada 24, 4h30 da tarde, 2-0 para cima do Leganés. E agora, para finalizar, Jogos Olímpicos, 8 horas da noite, Grupo A, Brasil Sub-23 e Colômbia. O Brasil, que é o segundo colocado do grupo com 3 pontos, e a Colômbia é a lanterninha com 0 pontos na quinta posição. O Brasil está invicto a 6 jogos, 5 vitórias e 1 empate, marcou 9 gols, média positiva de 2 gols por partida, sofreu uma defesa muito sólida. Já a equipe da Colômbia, 2 vitórias nos últimos 7 jogos, 2 vitórias, 2 empates, 3 derrotas. A equipe oscilou, no que diz respeito aos últimos 7 jogos. É interessante que no ano passado, em 2023, esse 2-0 pelos Jogos Pan-Americanos, que eu analisei para amanhã, favorável ao Brasil, aconteceu. E pode acontecer amanhã novamente, assim a gente espera, para que o Brasil fique cada vez mais confortável aí na sua posição aí na tabela de classificação, melhorando ainda mais, melhor dizendo. Nos últimos 6 jogos como mandante, 4 vitórias, 1 empate e 1 derrota. O Brasil marcou 12 gols, média positiva de 2 e sofreu 4, se for a memória, 4, com a média aí inferior a 1 gol negativo por partida. Não sofre gols há 3 jogos a equipe do Brasil. Então, um momento interessante da equipe brasileira, favorita. Assim eu espero que traduza isso em vitória amanhã. Probabilidade de placar exato, 2-0 para cima da Colômbia. Então, finalizando, tripla do dia, Brasil para vencer
probabilidade de placar exato 2-0. A Eclanaka para vencer, probabilidade 2-0, placar exato. E a equipe do EBA para vencer, probabilidade de 2-0, placar exato. Dá para formatar até mesmo uma tripla exata, beleza, pessoal? Ou simplesmente os 3 para vencer. Além da tripla do dia, eu vou mandar também a famosa tripla promissora e o sexto, já que é sexta-feira. Então, pessoal, colabora, participa, deixa o feedback e incentiva o trabalho deste aqui que vos fala, e uma boa sorte a todos. Lembrando, a grade está meio que complexa. Tem jogos aparentemente interessantes, bacana, mas não vão afoito, porque esses times aí de ponta vão fazer partidas aí que valem 6 pontos, e vocês sabem do que eu estou falando. Tem um jogo lá da Copa da Inglaterra, City, Tottenham e outros jogos aí que acaba se tornando um tanto quanto indigesto. Então vamos com calma e vamos filtrar e entrar naqueles times de menor visibilidade, aqueles campeonatos com menos glamour, mas com potencial de dar um gris. É melhor do que entrar num jogo pegado desse, de 2 gigantes, e aí simplesmente pela camisa mais pesada, pelo momento, até mesmo do elenco, a gente vai lá, aí segue e manda uma vitória de um determinado time aí e acaba se decepcionando, até porque alguns jogos desses aí decisivos tem prorrogação. Então, em determinado momento, acaba sendo até interessante para aquela partida, aquela equipe teoricamente favorita, que não está num bom momento, o adversário está jogando melhor, ele levar aquele jogo, conduzir para a prorrogação e aí sim buscar a vitória. Então, toma cuidado. Se não for desse jeito, para prorrogação, alguns jogos já vão direto lá para as penalidades. E aí, dependendo do que está acontecendo no jogo, algumas equipes acabam abrindo mão de buscar a vitória no tempo normal e aí tentar a sorte, entre aspas, nas penalidades. Então, toma cuidado. Vamos num jogo mais interessante, de menos glamour, mas com grande potencial, né? É muito melhor do que arriscar aí num duelo de titãs. Uma boa noite a todos, uma boa sorte. Quando eu falo arriscar, é na vitória seca. Outros mercados aí, às vezes, acaba sendo muito mais interessante. Ambas marcas, mais de 1,5 gol, empate anula, enfim. Uma boa sorte a todos e até a próxima.